Eu fui radialista, eu trabalhei na radiodifusora, eu fui radioatriz. Na época saiu uma notinha dizendo que estavam recrutando novos repórteres. Aí eu fiz a prova, ele mandou eu fazer uma notícia. Você faça a notícia com título e matéria. Aí pronto, eu fiz. Aí ele ficou, na mesma hora eu fiquei empregada. Eu não sabia nem quanto ia ganhar. Graças a Deus deu certo. Mas na redação não tinha nenhuma mulher. Naquela época não existia curso de jornalismo. Eu recebia meu ordenado, tinha meu ordenado e estava fazendo o que eu gostava. Certo? Eu aprendi a escrever crônicas na Gazeta de Alagoas. Eu aprendi a redigir na Gazeta de Alagoas. Então, quem trabalhava no jornal já era jornalista. Como redator, como repórter, já era jornalista. E a minha crônica de entrada, de abertura, eu me lembro, foi assim: senhores, com licença e reticência. Isso já estava dizendo o quê? Que não tinha homem não lia nada que as mulheres escrevessem, não havia ninguém que escrevesse ainda, não é? Que nós mulheres já estivéssemos lá dentro, não estávamos. Eu iniciei no jornalismo em 79, né? Mas na verdade eu fui, antes de ser jornalista, eu trabalhava como telefonista na Gazeta de Alagoas e, por coincidência, a sala ficava em frente, a sala do telefonista ficava em frente à sala de revisão. E muitas vezes os colegas me pediam a minha ajuda, né? E dessa forma eu sempre estava, nos momentos de menos serviço, né? Eu estava trabalhando, ajudando na revisão. Então, geralmente você estava nas funções, né, digamos, de retaguarda, né, ou na revisão, ou mesmo como secretaria mesmo, né, como secretária de redação. Eu me escondia sob um pseudônimo. No rádio, eu ainda fui Tânia Sueli. E depois eu adotei Silvia Lorene. Foi quando eu comecei já no jornal. Eu publiquei muita coisa com o meu nome, com meu pseudônimo, né? O meu nome artístico. Repara só, uma única mulher dentro de uma redação, com um monte de homem ao redor, repara. E nem se falar, era horrível realmente. E tinha preconceito de, às vezes, nem falarem comigo, porque eu estava dentro de uma redação de jornal. Tinha assim. Repare que uma vez o Zito Cabral fez comigo e o Jorge Oliveira, quando eu cheguei toda ansiosa para ir logo fazer a matéria que eu estava ocupada, quando eu me sinto numa das máquinas que estavam paradas, não tinha ninguém na mesa, aí quando eu vejo uma caixa, deixei para lá, não era minha, daqui a pouco a caixa se mexendo. Era uma cobra que eles tinham botado dentro da caixa. E eu, ai meu Deus, foi um horror. Aquilo era tipo de preconceito também. É como eu acho que eles diziam: quer tomar o lugar da gente? Eu acho assim, o homem amedrontou-se. Ainda hoje tem homem que tem medo da presença da mulher no trabalho. É que, na verdade, a profissão de jornalista, né, ela sempre foi conhecida, né, logo iniciou, como uma profissão de homens. Por quê? Primeiro que ela tinha muito um viés de boemia, né, de pessoas que se juntavam para bater papo, geralmente até em barzinhos, né, para discutir as notícias, discutir os fatos que estavam acontecendo na cidade. Além disso, pelo fato de não ser uma profissão, uma produção ainda computadorizada, informatizada, fazia com que os jornais terminassem muito tarde.
Então, eu mesma, na revisão, quantas vezes eu saí do jornal 2, 3, 4 horas da manhã. Né? Então, isso era uma outra dificuldade para uma mulher entrar na profissão, trabalhar e sair do trabalho, né, uma hora dessa. Era uma outra dificuldade também. Era uma redação machista, não no sentido pejorativo, porque realmente eram muitos homens. Só nessa década de 80 que as mulheres realmente começaram a entrar para valer no jornalismo. Existiam mulheres, claro, mulheres ocupavam os lugares, mas eram muito poucas. Era uma redação eminentemente masculina. A redação da Gazeta tinha, parece-me, 2 companheiras, a Zélia Cavalcante e acho que era uma revisora chamada Zorilda, se eu não me engano. E na tribuna tinha a companheira Marilene Doel, que também está em Brasília, ela é profissional em Brasília. Mas era um ambiente tranquilo, os companheiros sem nenhum problema, nenhum tipo de preconceito por ser mulher. O ambiente era machista, mas não era desrespeitoso. Esses olhares, essa coisa de que você... Isso a gente percebe nas redações, não só com o fato de ser mulher, de ser mãe, tá? De achar que pelo fato de você ser mãe, você não vai estar disponível todas as horas para você estar na rua, para mandar você fazer reportagem. Então, infelizmente, a gente viu e passou por tudo isso. Quando eu entrei, era predominantemente masculino. A gente sentia isso muito forte, né? E assim, eu nunca me deixei intimidar, não, mas percebi assim um certo olhar meio que diferenciado dos homens em relação a gente. A gente foi para lá para fazer um trabalho com a mesma qualidade, com a mesma competência que os homens faziam. E lá no finalzinho de 78, antes da abertura das inscrições do vestibular, a Universidade Federal de Alagoas anunciou o curso de jornalismo e, graças a Deus, eu fiz vestibular, entrei na primeira turma em 1979, nós começamos em agosto. Da universidade, eu fui a primeira turma e a primeira mulher. Aí abriu o curso de jornalismo e eu fui, já tinha uma turma e eu fui da segunda turma. Eu sou da segunda turma de jornalismo da UFAL, do curso de comunicação social, jornalismo da UFAL. As primeiras turmas de jornalismo, elas já se estabeleceram de maneira paritária entre homens e mulheres, né? Entrada de homens e mulheres. Se não fosse o diploma, digo a você com toda certeza, se não fosse a criação dos cursos, talvez não houvesse tantas mulheres na profissão como tem hoje em dia. Hoje nós temos pesquisas que mostram que 60% da categoria hoje é de mulheres. Eu acho que a década de 80, 90 foi uma década de inserção. Uma década que a mulher chegou, eu me insiro nela, a gente veio para ficar. Pois é, e depois deu um boom. Aquele universo masculino que eu encontrei, acho que em pouco tempo mesmo, no final dos anos 80, com certeza nos anos 90 já era a maioria. Hoje já é maioria, ainda é maioria. Você vê mais mulheres do que homens. Para a gente que já veio depois, o caminho já estava sedimentado, né? Já tinham diretoras de jornalismo, já tinham apresentadoras, já tinham repórteres. Mas dentro do jornalismo, as mulheres, elas romperam essa barreira, né, onde tinham os homens. E aí entra uma, entram duas, vem uma terceira e em pouco tempo já temos uma chefe líder comandando aquela redação. E hoje eu tenho 20 anos de empresa. Precisavam que eu saísse do jornalismo para assumir um cargo, pela primeira vez, um cargo de gerência, que era na área de produção e programação. Então foi o meu primeiro grande desafio, assim como gestora mesmo, porque aí eu tive que assumir todo o corpo operacional da empresa. A pressão era dupla, era uma pressão por ser mulher e era uma pressão também porque uma mulher estava fazendo uma mudança, que era uma mudança muito radical, naquela época. Já nesse posto de diretora de conteúdo, eu só tinha referências masculinas. Eu entrei na TV com 19,
aos 26 eu já assumi a direção de jornalismo, tudo isso muito naturalmente, as oportunidades foram surgindo e eu fui pegando. O que pesava era comandar as pessoas, porque eu ia deixar de ser mais um integrante da redação ali, entendeu? Na resenha, trocando figurinha, para ser um gestor. Eu comecei como estagiária de TV, fazendo apuração. Todo estagiário que começava na empresa onde eu comecei, começava como apuração. Depois eu fui para a produção, depois comecei a fazer reportagem também. Mas nunca gostei desse trabalho de frente para as câmeras. Meu lugar era por trás das câmeras e foi lá onde eu me encontrei. E aí eu comecei como produtora, depois editora. Aí virei editora-chefe do Fique Alerta, onde eu estou até agora, e coordenadora de conteúdo. A primeira repórter de TV de programas policiais fui eu aqui. Eu tive que segurar a onda da TV que eu trabalhava e ir para a reportagem policial. Não foi fácil para mim trabalhar no plantão de polícia na época, todos os dias em delegacia, em local de crime, todo dia acompanhando trabalho de perícia, né, policial, mas também foi outro desafio. Foi um período assim que me deu até muita visibilidade, porque é um programa, né, que tem muita audiência, e eu tentei fazer do meu jeito, né, com a minha bagagem, o meu conteúdo. Eu sentia esse estranhamento quando eu chegava numa delegacia, do delegado, dos policiais, quando eu chegava num cenário de crime bizarro, né? Na política, por exemplo, que é a área que eu faço, você não vê mulher trabalhando como repórter de política, editora de política. Eu já fui editora de política, já fui repórter de política e continuo sendo repórter de política. Mas a gente percebe que nessa área especificamente há uma predominância de homem. O esporte é outra área predominantemente masculina, né? Você vê algumas mulheres, fotografia e tal, mas o homem ainda domina essas áreas. Onde a gente tem poucas mulheres? Na reportagem. Se você observar as repórteres, você conta nos dedos repórteres, mulheres, que a gente tem. E a gente começou também a entrar, a frequentar a militância sindical. Eu mesmo já saí da universidade engajada para o sindicato e cheguei a ser a primeira mulher a ser presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de Alagoas, cumpri 2 mandatos, a Blaine foi vice, a Blaine também, a gente sempre foi uma pessoa muito forte dentro do movimento sindical e depois de mim a Valdice foi a segunda mulher a ser presidente do Sindicato de Jornalistas. 2004 foi quando eu comecei a fazer parte, né? Quando eu fui eleita presidente do sindicato. Eu acho que tem uma sensibilidade diferente de mulher para homem. Acho que é até uma coisa orgânica. Mas, enfim, ajuda muito, entendeu? Ajuda muito você ser mulher nessas horas. Porque você vai além de ver só a pessoa como alguém que está subordinada a você. Muitas pessoas me procuravam, né? Muitas pessoas que queriam denunciar uma situação complicada, achavam que a minha sensibilidade ajudava. Então, eu acabei tendo muitas fontes que preferiam procurar a mim, justamente por essa sensibilidade de ouvir, por essa outra forma de tratar. Eu acho que quando a gente tem uma mulher no domínio de uma redação, a gente sai ganhando muito, porque eu acho que a mulher em si, ela tem uma sensibilidade diferenciada em relação aos homens. A mulher, ela também é mãe, né? Ela também tem dores, ela sofre por diversas situações ligadas à mulher, a essa questão do feminismo, a doenças, enfim. Então, eu acho que a mulher, ela tem mais sensibilidade até para entender, né, e lidar com essas funcionárias mulheres. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa sensibilidade diferenciada. Um ambiente onde não há uma mulher, ele é um ambiente mais duro, mais difícil, mais quadrado, mais fechado. Eu acho que a presença da mulher dentro das redações, ele foi um fator contributivo também para a percepção do enorme papel social do jornalismo, até para a humanização do jornalismo, né? Participar desse processo
na década de 80, de iniciar esse processo de inclusão da mulher no jornalismo alagoano, no jornalismo brasileiro como um todo, eu acho que foi muito bom. Foi o início de uma luta em que a mulher começou a se empoderar. Hoje se fala tanto nessa palavra empoderamento, mas eu acho que é uma palavra da moda hoje, mas é uma palavra que lá atrás ela não existia, mas existia sim, de outra forma. Porque muitas vezes não era fácil você chegar, você ter que disputar espaço. Não que houvesse o machismo, mas você precisava mostrar que você sabia fazer bem feito. Então, as mulheres conquistaram esse espaço dignamente. Essa batalha, esse começo foi muito bom, porque a gente saiu rompendo essas barreiras, né? A gente conseguiu mostrar que a gente tinha tanta capacidade, tanta coragem, tanta disposição quanto qualquer homem. Eu sinto a importância de ter participado desse movimento inicial, né? Nas redações. E hoje eu olho o passado, né, me vejo dentro dele e vejo que a gente conseguiu sim conquistar esse espaço, esse lugar ao sol. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser.